a Deus. Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, verso de número 6. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vem cá, deixa eu deixar meu filho ler essa leitura. Vem cá. Ele pediu para mim deixar ele ler, né? Ora, não, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 6. Ora, que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galador dos que o buscam. Amém. Quer pregar? Quer pregar? Amanhã, tá. Irmãos, é um texto muito conhecido, né? E por mais que a gente... Hoje eu só me dá um pouquinho só do retorno. Só, tá no máximo? Tô ficando velho, né? Ficando surdo já. Irmãos, é um texto muito conhecido. E é gostoso, muito gostoso, irmãos, caminhar por lugar onde já conhecemos. Quando você vai viajar, se você conhece o trajeto, você vai até despreocupado. Você não se preocupa em sair antes, porque você conhece o caminho. Difícil é você trajetar em um lugar que você não conhece. Você precisa prestar muito mais atenção. Então, quando nós vamos ler textos sagrados, cujo a leitura muitas vezes é sabida, é muito mais fácil entendermos o que realmente o texto nos explica e quer nos orientar. Então, toda vez que você se deparar com uma leitura bíblica conhecida, você se faz algumas perguntas para que você consiga entender o que o texto quer falar com você. Porque a Bíblia Sagrada, ela se renova a cada dia. Então, quando nós olhamos para Hebreus 11, nós sabemos que é o capítulo da fé. E quando o verso 6 se aproxima, o escritor, que na minha opinião, Paulo, ele vai relatar que sem fé é impossível. Ele não está dizendo é difícil, ele não está dizendo é complicado, ele está dizendo é impossível. E algo impossível para nós é algo que nós não conseguimos fazer. Então preste atenção, sem fé é impossível agradar-lhe. E muitas vezes, irmãos, nós queremos agradar a Deus sem fé. Eu usei uma expressiva alguns dias atrás, talvez chocou com sua religiosidade, mas volto a dizer, Deus não se comove com lágrimas, Deus se comove com a sua fé. Tem muita gente chorando e esquecendo de exercer a fé. Tem muita gente se lamentando e esquecendo de usar a sua fé. Então que nessa noite você consiga ser despertado ou despertada a usar a fé de uma forma essencial para a sua vida. E o que eu quero falar nessa noite, baseado no livro de Marcos, João, até mesmo Lucas e também Mateus, que é uma passagem muito conhecida, a passagem
da multiplicação, o que eu quero trazer para o teu coração nessa noite é que você consiga entender que você precisa de fé para poder ser avivado. E é interessante que quando a gente usa essa expressão avivamento, logo a gente se lembra, né, do âmbito religioso, avivamento, legal. Só que a palavra avivamento, ela não só está ligada ao âmbito religioso. Se você for buscar um pouco mais profundo sobre essa palavra, sobre essa expressiva, o seu original vai dizer assim: alguém vivo, despertado. Então, avivamento, alguém que está vivo. Porque Jesus uma certa vez disse a uma das igrejas: tem impressão de que vive, mas está morto. Então, avivamento, uma pessoa que está viva, uma pessoa que está despertada. Aí, se a gente for um pouquinho mais analisarmos, a gente vai entender que vai ter outros significados, como avivamento é corrigir-se, avivamento é purificar-se. Então, quando a gente fala de avivamento, a gente não está falando só de línguas estranhas no culto, a gente não está falando só de glorificação no culto. Quando a gente fala de avivamento, nós estamos falando que você precisa estar despertado, ativo, apto a ser corrigido pela palavra e também pronto a se purificar pela palavra. Então, quando nós usamos eu preciso ser avivado, eu estou dizendo, eu preciso ser corrigido, eu preciso de purificação, eu preciso despertar, porque ando desapercebido. E nessa noite eu quero falar, a fé que promove avivamento, a fé que me faz despertar em meio às situações do meu dia a dia. Vamos lá, Marcos capítulo 6, deixa a sua Bíblia aberta, como sempre, bem didático, de uma forma paulatina, vamos chegar lá. Marcos capítulo 6, verso de número 6. Marcos capítulo 6, verso 6. Estamos caminhando para a multiplicação dos pães, estamos caminhando para o episódio da tempestade, e é dentro desse ciclo que eu quero trazer uma palavra para os nossos corações, baseado na nossa vida diária, baseado naquilo que está realmente nos rodeando dia a dia. Então, capítulo 6, verso 6, vai dizer assim: Jesus estava admirado da incredulidade deles. Não está escrito Jesus, mas o texto nos depara a expressiva de Jesus. Então, ele estava admirado da incredulidade deles. Sem fé é impossível. Olha a coesão. E é interessante que o texto vai dizer, Jesus ficou admirado. Jesus ficou espantado com tamanha incredulidade ou falta de fé. E não sei se todos acreditam assim, mas minha opinião, a fé, existe níveis de fé. Na minha opinião, a fé, ela tem níveis. Por quê? Você vai encontrar algumas horas Jesus olhando para os discípulos dizendo assim: homens de pequena. Em outra hora você vai dizer: mulher, grande é a tua. Então, se tem grande e pequeno, então tem níveis. E eu preciso entender aonde está o meu nível de fé, porque sem ele eu não consigo agradar a Deus de forma alguma, e me torno incrédulo de uma forma que espanta até mesmo a Cristo diante das minhas atitudes, diante do meu dia a dia. Jesus está admirado com o seu próprio povo,
com pessoas que estão à sua volta, com pessoas que provavelmente viram ele crescer. E aqui ele vai trazer uma expressiva que o profeta não é admirado na sua própria casa. Mas vamos correr o texto. Verso 7, 6, 7, diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. Isso é bacana, sempre andarmos de 2 em 2. Aí ele diz: e deu-lhes o poder sobre espíritos imundos. Jesus percebe que o âmbito onde está relacionado a sua casa é de incredulidade. Jesus resolve então passar uma missão para os seus discípulos e envia 2 em 2 para percorrer aquele lugar, anunciando, pregando e libertando pessoas. A Bíblia vai dizer que eles vão e fazem de uma forma extraordinária, porque o que Jesus disse no início está dizendo assim, ó: e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. Então Jesus deu a oportunidade para eles terem autoridade sobre espíritos imundos, sobre demônios. Só que o verso de número 13, olha aí, verso 13 agora, 6:13. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os Espera aí, Jesus deu autoridade para expulsar demônio, só que eles já estão curando. E é legal isso, irmãos. É legal isso, quem entende, irmãos, que a vida com Jesus não precisa de mandamento todo dia, ou de sempre uma palavra, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Quem é chamado, irmãos, entende que o pouco que nós fazemos ainda é pouco, precisamos sempre fazer mais para Cristo. Uma certa vez ele disse: se você fizer só o que você faz, o que foi chamado para fazer, você não passa de um servo inútil. Eles foram capacitados para expulsar demônios, expulsaram, mas voltaram fazendo milagres, curando pessoas, voltaram com autoridade sobre demônios e sobre enfermidades. E isso é bacana, porque está relacionando eles com a intimidade do ministério pelo qual existe o nome de Jesus, e esse o nome que é acima de todos os nomes. Só que o texto à frente vai nos dizer, agora Marcos 6, verso 30, porque o 14 à frente vai falar sobre João Batista. Então agora Marcos 6:30. E os apóstolos ajuntaram-se. Algumas Bíblias vão dizer chegaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Os discípulos estão voltando da missão, e quando estão chegando com muito afoito, muita alegria, e chegam logo em Jesus e começam a contar: Senhor, o Senhor nos chamou para expulsar demônio, mas a gente já está até curando. A gente começou a ensinar as pessoas pelo caminho, a gente começou a explicar as coisas. E é interessante isso, que Jesus, Ele não vai ouvi-los. Jesus não vai falar: parabéns, como que vocês são sensacionais. Jesus não vai bater palma para eles. Olha que o verso seguinte, 31, vai falar: e ele disse-lhes, Jesus dizendo: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Jesus não vai parabenizar nenhum deles, mas Jesus vai atuar aonde eles precisam. Vem descansar um pouco, que nem tudo na obra ministerial é fazer. Tem tempo que a gente precisa descansar.
Existem momentos na vida que a gente precisa parar e descansar. Ó, vinde vós aqui à parte, vamos ficar um pouquinho só. Tem muita gente caindo, tem muita gente perdendo o ministério, porque não consegue mais descansar. E nenhum sucesso ministerial justifica uma queda pessoal. Nenhum sucesso ministerial justifica uma família quebrantada, com o perdão da expressão desgraçada, falida. A gente vê pessoas crescendo, mas vemos pessoas também perdendo suas famílias, porque entendem e começam a crer que ministério é só fazer, quando ministério é fazer, mas também descansar. Existem momentos que a gente precisa parar. O problema é que esses momentos são curtos, são pequenos, mas nos promove uma força para continuar na frente. Olha o texto 32, Paulinho. E foram sós num barco para o deserto. Próximo. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Eles estão no barco, tranquilo, um pouco mais tranquilos, só que a multidão já está correndo para encontrá-los lá do outro lado da margem. E quando eles vão chegando, a multidão já está à sua espera. O descanso é pouco, porque o nosso descanso nunca vai ser aqui. Temos um descanso preparado. Mas vale a pena descansar, vale a pena esfriar a cabeça, passear, se divertir, sair com a família. Isso faz muito bem. Eu dizia essa semana para o Dorival, nós estamos vivendo um tempo que às vezes nós esquecemos de valorizar aquilo que é para valorizar. Estamos valorizando aquilo que não é para valorizar. Exemplo, estamos esquecendo de valorizar momentos marcantes em conjunto com pessoas que nós amamos. Estamos valorizando coisas, esquecemos de valorizar a gente. Estamos valorizando os bens, e às vezes esquecemos de valorizar o afeto familiar, o companheirismo, a amizade. É tempo de resgatarmos novamente isso e enxergarmos que existem coisas que precisam ser um pouco brecadas na nossa vida e começarmos a valorizar coisas muitas vezes insignificantes no nosso dia a dia. Estar do lado de pessoa que amamos é um verdadeiro presente de Deus. Estar num ambiente onde você é amado é uma alegria. E por isso que nós estamos nele, em Cristo Jesus, porque Ele nos amou e nos resgatou do pecado, nos deu liberdade, e hoje somos livres quando acabamos de louvar ao Senhor. Verso 35, Paulinho. Vou correr um pouco. E como o dia fosse já muito adiantado, ou seja, estava anoitecendo, os discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Olha o que eles vão falar no verso de 36. Despede-os, manda o povo embora, manda embora. Agora eu quero que você vá lá para João, depois a gente volta. Vamos lá, isso é bacana. Isso. João capítulo 6. Seis, 5.
Então Jesus, João 6,5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Preste atenção. É interessante que Jesus não disse a Pedro, nem a Tiago e nem a João, que são os mais íntimos. Jesus vai falar a Filipe. E nada do que está escrito por acaso. Tudo que está escrito, irmãos, existe uma relevância, existe uma importância. Porque Jesus pergunta para Filipe? Porque se você abrir a sua Bíblia no capítulo 1, verso 43, a história vai falar que Filipe, André, eram da cidade de Betsaida. E o lugar onde Jesus está é a cidade de Betsaida. Aí Jesus olhou para os 12 e disse assim: já sei. Ô Filipe, você que conhece a região aqui muito bem, porque você é daqui, me diga uma coisa. Porque Jesus gosta disso, irmãos. Jesus gosta de nos provar no nosso conhecimento. Quando a gente gosta de bater no peito e falar, eu sei, Jesus, legal, então eu vou te provar no eu sei. Ô Filipe, deixa eu te fazer uma pergunta, Filipe. Porque a gente acha, irmãos, que o nosso conhecimento é o bastante. E muitas vezes Deus nos prova dentro do nosso conhecimento. Ainda que a gente tenha capacidade de conhecer as coisas, Deus sempre traz uma surpresa nova para nos surpreender e nos provar que ainda que conhecemos a Ele, nada o conhecemos. Aí o verso 5 diz assim, ó: disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Aí Filipe vai olhar assim e vai dizer, pô, cara, pegou. Olha o que Filipe vai dizer no 6. Jesus dizendo, mas dizia isso para experimentar, porque Jesus sabia o que ia fazer, porque ele bem sabia o que ia fazer. Olha o 7. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Em algumas traduções, um pedaço. 200 dinheiros não é suficiente para que eles comam um pedaço de pão. Aí se você entrar para fazer uma minúcia do texto, 200 dinheiros, um dinheiro era o dia de um trabalhador. E se a gente calcular o dia de um trabalhador, vamos colocar 100 reais, o dia de um trabalhador, 200 vezes 100 vai dar 20 mil reais. Filipe está dizendo, 20 mil reais de pão comprando, não dá para um comer mais que um pão, vai comer um pedaço. Aí se você não gostar muito da minha multiplicação, então você coloca aí 20 denários ou 20 dinheiros de pão, você coloca aí, se cada dia era um dia, você coloca aproximadamente 7 meses de trabalho. Filipe vai responder, se a gente trabalhar 7 meses, ou se a gente tiver cerca de 20 mil reais em pão, o povo não consegue comer um pedaço, Jesus. Aí Jesus gosta disso, porque Jesus gosta quando a gente abre a boca para falar a verdade. A situação não pode esconder a realidade do meu coração. A situação não pode esconder a realidade de dentro de você. Essas pessoas que chegam e quer traduzir para o culto, quer se vestir com um travestimento, com uma roupagem que não é. Ei, ele não conhece você por fora, ele esquadrinha a mente o teu coração. Não precisa se travestir daquilo que você não é. Se abra, se joga aos pés dele, porque ele conhece todas as coisas. É loucura se travestir no culto daquilo que eu não sou. Vivi o dia inteiro numa vida pecaminosa lá fora, a semana inteira fazendo aquilo que é errado. Aí ele chega no domingo e quer levantar a mão para adorar. Ei, para de se travestir daquilo que você não é. Se nessa noite você não tem fé suficiente para agradar a ele, ele te convida a uma mudança de caráter para viver uma realidade de avivamento.
Não adianta se travestir daquilo que não sou. No domingo sou crente, segunda-feira já não sou, quarta, se tiver culto, virei crente de novo, quinta não tem, já desviei, sábado piorou, domingo vou virar crente de novo. Aí você não consegue entender porque você vive morto, porque você não tem avivamento dentro de você. Porque avivamento é se corrigir, é se purificar. Verso 8. Um dos seus discípulos, André, que também era da cidade, irmão de Simão Pedro, disse, que Pedro também era. Ao 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2. Preste atenção. Olha o que André vai falar. Mas o que é isso para? Repita comigo, o que é isso para? André vacila. Tem nas mãos o objeto do milagre, mas não tem fé para viver isso. Muito crente assim, está na mão dele o objeto do milagre dele, só que ele não tem fé para viver isso. Aí ele diz assim, tem aqui o pão e tem o peixe, os peixinhos, mas o que é isso para tantos? Talvez, obrigado filho, talvez o milagre que você precisa está nas tuas mãos, é só você acreditar que o pouco ele faz o muito. Olha o detalhe do texto. Tem aqui 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Pão de cevada, pão do pobre. O pão de cevada, irmãos, era um pão duro. A situação para André é pior ainda. Não tem fé para realizar e ainda vai dizer, mas é pão de cevada. O pão duro, pão de pobre, pão da colheita do trigo. Era um pão duro. Aí é interessante que João, como é pescador, vai expressar, porque Mateus, Marcos e Lucas vão falar que é peixe, mas João, como é pescador, vai falar, não é peixe, é peixinho. Já pescou? Quem não é pescador, ele se gaba quando cata um peixinho. Pode ver. Vai pescar com quem não é pescador. Leva o pastor para pescar. Se ele catar um peixe desse tamanho, fala, ó, tá vendo? Tadinho do bichinho. Serve para colocar no aquário dentro de casa. Olha, João, é 2 peixinhos. Juntando os 2 não dá 1. 2. Pão duro, pão de pobre e 2 peixinhos. Aí Jesus vai. Olha o verso adiante. O 10. Disse Jesus: manda o povo se assem. Eu gosto desse negócio aí. Ó, manda o povo se assentar. Você já percebeu? E se você for percorrer e estudar pela internet sobre avivamento, eles começam sentados. Ó, estavam todos reunidos, assentados, e de repente, avivamento não começa de pé, avivamento começa sentado. Por que, pastor? Porque primeiro a gente tem que ouvir para depois atuar.
Quer um exemplo? Jesus está entrando na cidade, a cidade está em alvoroço. Está vindo um povo carregando um menino que morreu. E o pior não é isso, é filho único de uma viúva, filha de Naim. Está entrando na cidade, o constrangimento é total, o povo está numa situação constrangedora. E Jesus vai entrando e o povo vai saindo para a cidade. Aí a Bíblia diz assim que Jesus, quando ele vai chegando perto, ele para o cortejo e toca no esquife, uma espécie de caixão. Jesus toca. E quando Jesus para e toca, Jesus olha para o esquife, para o menino e diz assim, ó: levanta. Quando o menino ouve a voz de Jesus, a Bíblia diz assim, ó: e assentando ele, começou o avivamento. Imagina a mãe pulando. O moleque senta. Quando o moleque senta, imagina a mãe olhando para ele dizendo: avivamento começa sentado. Quem não gosta de ouvir a palavra de Deus nunca vai estar apto para o avivamento. Por mais que o meu conhecimento me leve além, eu preciso sempre estar pronto para ouvir alguém pregando a palavra. Avivamento começa sentado. As maiores ideias que você tem é sentado. Os maiores desejos que você tem é sentado. Presta atenção. Você está sentado na televisão, irmãos, passa propaganda e você fica com vontade. Senta todo mundo aí. Só que senta com ordem. Porque para ser avivado tem que ter ordem. Senta com ordem. Aí Jesus vai dizer assim, ó: tinha muita grama naquele lugar. Jesus vai dizendo assim, ó: assenta aqui, ó, um pouco aqui, 50 aqui, 100 lá, tá. E Jesus vai olhando. Imagina uma multidão de quase 10 mil pessoas, irmãos, sentando. Imagina o campo. Imagina Jesus sentado e o povo tudo sentando. 50 aqui, aí senta a Fonte Nova ali, senta a Quadrangular ali, senta a Universal lá do outro lado, senta a Batista lá, a Presbiteriana, e vai todo mundo sentado. Aí quando todo mundo chegou, todo mundo no jeito, Jesus olhou. Sentado todo mundo. Te dou graças. Pergunta para você: Jesus precisava da graça? Sim ou não? Mas existe ensinamento que é muito mais forte com a nossa atitude que nossas palavras. Quer corrigir teus filhos? Para de ficar falando, age. Quer falar para o moleque ser gente, se você não é? Vive enganando os outros, passando os outros para trás. O filho olha e fala assim: ué, Jesus poderia catar o pão, despedaçar e... não, Pai, te dou graças. Aí Jesus está olhando para os discípulos dizendo: vai aprendendo, é assim que faz. Quando a gente vai comer, graças a Deus. Tá certo que tem uns que lembram só de agradecer a Deus quando o prato já foi. Quando eles, ai, graças a Deus, aí comi demais. Jesus agradece e começa a repartir entre os discípulos. Irmão, para e pensa: 5 pães de cevada, 2 peixinhos pequenininhos, irmão. Imagina você quebrando um pedaço de pão. Aí imagina a Fonte Nova sentado. E vamos colocar um discípulo para ajudar a gente. Judas Iscariote. Imagina Judas. Só precisa de fé. Sabe por que você não consegue viver algo de Deus na sua vida? Porque você não tem fé.
para acreditar que Deus pode fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Aí você escuta o A falar, o B falar, o C falando, e você fica a vida passando, a vida vai passando, a vida vai passando, e você começa a se perguntar: por que não acontece na minha vida? Porque você não consegue agradar a Deus. Falta-lhe fé. Quando tudo isso vai terminando, irmãos, a Bíblia vai dizer assim, que eles conseguiram, estou adiantando, tá? Eles conseguiram 12 cestos cheios. Peraí, tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Marcos vai falar que sobrou peixinho também. Foi só pão não, depois você lê lá. Sobrou pão e peixe, 12 cheios. Já expliquei sobre isso na escola dominical. Porque o meu trabalho não é em vão no Senhor. Enquanto eu estou multiplicando aqui e repartindo, Jesus está guardando o cesto cheio para mim. Entenda uma coisa, e pega isso de prosperidade para a sua vida. O segredo da prosperidade é no repartir. Porque enquanto você reparte, Deus prepara o cesto. Enquanto você reparte, Deus vai preparando o cesto cheio, dizendo: se está repartindo, estou reservando o cesto preparado, cheinho. Agora você não reparte aquilo que Deus te dá, vai ficar sempre com o cesto vazio. Jesus reparte, sobrou 12 cestos cheios. Imagina os discípulos chegando e colocando. Eu não sei como que sobrou 12 cestos cheios. Eu queria entender esse negócio aqui, mas fica um pouquinho além da minha imaginação. Eu sou muito imaginário dentro da Bíblia. Mas imagina 12 cestos cheios. Sabe, eles vão jogando um pedaço que os outros. Sabe, porque o texto fala, eles saciaram. Comer uma coisa, saciar outra, mano. Comer é que nem você vai na festa de rico, né? Você na festa de rico você come. Comer mesmo é o cachorro quente que você passa na esquina 3x10 e leva para casa. Aí você fica com a pança daquele jeito. Comer uma coisa, saciar é outra. Aí a Bíblia diz assim, que todos eles saciaram. Aí imagina, eles olhando para vocês dizendo: não quero pão mais não, tá aí. Quero pão mais não, tá aí. Aí Jesus pegou um negócio no coração dos discípulos: falta de fé. Falta de... Quer ver? Deixa eu ver se é o mesmo capítulo aqui que eu marquei aqui. Volta lá para Marcos então. Estranha não. Pastor, você prega, você lê muita Bíblia. Oh, irmão, mas é a Bíblia que tem que ser pregada. Não é eu que falando. Se não tem leitura de Bíblia, irmãos, não tem palavra. Palavra que transforma. 6,45 de Marcos. Quando Jesus faz o milagre da multiplicação, Jesus pega o que o coração dos discípulos está faltando fé. Aí Jesus fala assim: ah é? Eu nunca vi Jesus fazendo isso. Aí Jesus olha para os discípulos, 6,45 assim, ó, e logo obrigou os seus discípulos. Espera aí. No grego, a expressiva dentro do grego kaunê, esqueci lá o nome do negócio lá, é forçar a barra. Jesus forçou eles a entrar no barco. Imagina, talvez Jesus ia, eu imagino Jesus, né? Jesus dizendo assim: ó, eu fiz o milagre e vocês não vão ficar com a glória. Porque imagina o povo, rapaz, Pedro multiplicava na sua mão. Imagina Jesus: ó, então monta no barco e vaza, que eu quero pegar vocês lá na frente. Que é assim, irmãos, quando a gente tem fé, irmãos, Deus prepara um milagre. A gente não tem fé, Deus prepara então a tribulação para nos pegar. E eu vou chegar lá, porque tem muito crente nisso. Está dentro da tempestade e não percebe que ele só está dentro da tempestade porque não tem mais fé. E a tempestade não é causada pelo diabo, é o próprio Deus que levanta a tempestade só para despertar a fé que está dentro dele morta. Porque sem a fé ele não consegue agradar a Deus. Jesus fala: vaza. Eu nunca vi Jesus obrigando os discípulos a fazer nada, mas aqui Jesus fala: vaza, força a barra, some. Os discípulos montaram no barco e Jesus fica tirando servo pro pessoal, Facebook, Instagram. Não, o povo faz. Quando Jesus termina tudo, despede o povo, aí Jesus fala assim: bom, vou orar
Porque a essência de uma vida cheia de milagres é a oração. Se você não ora, nunca vai viver milagres de Deus na sua vida. Aí Jesus fala assim, vou orar. Só que Jesus vai orar e Jesus não vai para casa. Jesus não vai para um aluguel de um kitnet. Jesus vai para o monte. Por que Jesus vai para o monte? Porque o monte é um lugar alto e Jesus precisa entender o que está acontecendo com os discípulos lá embaixo. Então, a Bíblia diz assim que ele vai para o monte orar. Presta atenção, verso 46. E tendo-os despedido, a multidão, foi ao monte para... E sobrevindo à tarde, ou seja, começou a escurecer, o barco estava no meio do... O barco já estava lá no meio do mar. Presta atenção. Agora é questão de matemática. Vamos lá. O barco já estava lá no meio. Olha o texto. E ele estava sozinho em terra. 48. E vendo que se fadigavam a remar, vendo ele que o povo, que os discípulos estavam cansados de remar. Peraí, Jesus está vendo como? Jesus está em cima do monte. Só que não é porque Jesus está em cima do monte que Jesus não está olhando para o barco. Aí Jesus está lá em cima, de olho lá embaixo, dizendo, vai, continua remando. Aí eu imagino Jesus falando, vento, sopra para cá. Ondar, um pouquinho mais forte. Tem que ensinar esses cavalos. E o negócio começa a apertar. Começa a apertar de um jeito que eu não sei se a Marcos fala sobre isso, mas fala que ele vai vir na terceira, quarta vigília da noite. Isso é 3 horas da manhã, de 3 à frente, 3 às 6 da manhã. Os discípulos, a Bíblia diz assim aqui, ao entardecer eles já estavam no meio do barco, ou seja, provavelmente eles entraram no barco 6 horas da tarde. Se for das 6 às 3 da manhã, 9 horas. Eles estão 9 horas remando e não conseguem chegar em lugar nenhum. E Jesus está só de cima olhando e dizendo, não vai chegar nunca, porque está faltando fé. Pastor, eu estou vivendo minha vida, não sai do lugar. Continua remando. Jesus está olhando, mas o problema é você, não é ele. Ele está vendo tudo. Ele está lá em cima do alto, olhando para você, dizendo, o problema é você, você não tem fé para sair da situação. Aí o negócio começa a agravar. E Jesus resolve então ensiná-los. Aí a Bíblia diz assim que ele vai andar por cima das águas. Imagina Jesus. Jesus está aqui, ó, voltando no monte. Imagina Jesus. O negócio balançava para lá e para cá. E entre nós, irmãos, andar sobre as águas, a primeira coisa depois do arrebatamento vai ser andar sobre as águas. Irmão, olha, pensa no cara que tem desejo de andar sobre as águas, sou eu. Já está invejando, né? Já pensou também fazer isso, né? O sangue de Jesus tem poder. Mas quando o corpo, eu quero andar sobre as águas. Ó. Jesus está vindo. Aí os discípulos olharam e disseram, cara, a situação já está difícil, o mar está levantando as suas ondas, o vento está forte, e ainda agora a gente vê um fantasma. Olha aí, será que tinha como piorar? Aí eles começam a gritar. Imagina, irmão, marmanjo gritando. Coisa feia. Criança gritar é uma coisa, mas marmanjo gritando não é feio. Tem uns homens que gritam por causa de barata, irmão. Você vê isso aí? Coisa mais ridícula do mundo. Viu a barata deles também? Tem homem rindo aí, hein? Pede para Jesus coragem, irmão. Coragem da barata. Porque, irmão, homem gritar é feio, irmão. De medo. É feio. Aqui, ó, quer ver, ó? Não estou falando que é o teu marido. Mas qual das mulheres aqui já viu o homem gritando? Levanta a mão assim. Mulher. Ah, tem umas 3 ali. É feio ou não é? Homem grita. Mulher gritar, irmão, a gente é, né? Agora, homem gritando. Jesus. Quando o homem começa a gritar, velho. Não. E tem mulher que olha do lado e fala assim.
Tá todo mundo gritando no bar. Aí Jesus, ei, é eu. Fica com medo não. Aí eu gosto de Pedro, Pedro é abusado. Isso aí eu estou contigo. Porque Pedro tem uma revelação aqui. Porque o lugar seguro não é o barco. O lugar seguro é onde ele está. Vou repetir, lugar seguro não é o barco. Então se Jesus pulou fora do barco, pula também. Lugar seguro é onde ele está. Pedro está olhando o negócio dizendo, epa, aqui não está seguro não. Não tema não, fica com medo não. Jesus, então, se é lá, seguro é lá, vamos lá. E tem muita gente, irmão, que está ali no barquinho, dizendo, Jesus, o barco vai tombar. Irmão, sai do barco. Tenha fé. Sai do barco, começa a caminhar. Pedro sai do barco e começa, ó. Imagina, irmãos, o primeiro passo de Pedro, irmão, deve ser a cena, irmão, quando chegar lá, vou mandar para Jesus colocar no Blu-ray lá do Celestial. Eu quero ver Pedro andando sobre as águas. Imagina você, tá vento, tá tempestade, tá balançando tudo, eles estão com medo, aí Jesus fala, vem. Imagina Pedro no barquinho. Só que Pedro é o único que tem coragem para fazer isso. Tem 12. Se duvidar tinha mais. Só que dentro de 12 só tem um com coragem para colocar o pé para fora. Porque a coragem que você tem para colocar o pé para fora vai determinar aquilo que Deus vai fazer para a sua vida. E quando você não tiver coragem para realizar aquilo que você acredita que Ele pode fazer, você vai viver uma vida sempre de fracasso. Pedro coloca o pé para fora. E quando Pedro percebe que o firmamento das águas são bastante para os seus pés, Pedro sai andando. No meio da trajetória, Pedro vai perceber o vento. Aí você vai falar, Pedro afundou. Irmão, claro que Pedro afundou. O negócio estava uma ventania lascada. Imagina você andando sobre as águas, o vento batendo para você, irmão, a água espirrando no rosto. Quem não afundava desse jeito? Pedro está ali e fala, Jesus, agora apertou. Eu saí do barco, o Senhor está na frente, eu estou sozinho, e agora? Imagina Pedro, falou assim, para lá não dá para voltar mais, para lá também não dá, e agora? Aí Pedro começa a afundar. Só que é bacana, imagina Jesus, irmão. A gente fala assim, Jesus andou por sobre as águas. Agora imagina Jesus tirando Pedro sobre as águas. Vem cá, ó. Imagina se Pedro fosse igual o Dorival, tivesse uns 80 quilos, gordinho assim. Ó, Jesus. Firmamento das águas para dois. Ó, vem. Sabe por quê, Pedro? Gostei da sua atitude. Você saiu, eu saio ao seu encontro também. Se você tiver hoje disponibilidade a sair do barco e ir para onde Jesus está, tenha certeza, se no meio do caminho você começar a afundar, fique tranquilo, Ele vem te ajudar. Fica tranquilo, Ele vem te ajudar. Está afundando, Jesus vem resgatar Pedro. Aí vem os dois. Imagina Pedro, mão dada, claro. Imagina se Pedro vai soltar a mão de Jesus. Não solta nada, cuidado de Jesus. Jesus entra dentro do barco. Imagina Jesus. Aí, olha que está escrito no verso 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos... Antes o seu coração estava... Não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães, porque o coração estava endurecido. O que significa? Não tinham fé para viver o momento. Pastor, peraí. Lá no início o Senhor falou que Jesus deu poder. Poder é diferente de fé. Lá na frente, Jesus deu a eles poder. Poder não é fé. Você pode chegar no culto e ser cheio de poder, mas pode voltar vazio de fé.
receberam o poder para expulsar demônio, tiveram autoridade além para curar enfermos, só que a fé, que era o mais importante, não tinha, o coração estava duro para isso. Aí Jesus disse assim: ah é? Expulsa demônio, cura enfermo, mas não tem fé? Deixa eu trabalhar com vocês. A sua vida só vai ser despertada quando você tiver fé para avivá-la. Você só vai ser uma pessoa diferente quando você tiver fé para avivar a sua vida. Talvez, não sei, na área conjugal, quem sabe área familiar, área profissional, tem pessoas que se acomodou tanto, 30 anos, não consegue fazer um curso para melhorar o currículo. Você precisa de fé para ser despertado. Você precisa de fé para se animar. Você precisa de fé para se corrigir. Quem sabe espiritualmente, quem sabe você está tão longe de Deus e não consegue agradá-lo porque falta fé na sua vida. Mas hoje Ele está dizendo: ei, eu quero abrir os teus olhos para enxergar que nem tudo é poder, é a fé que move o meu coração. Você precisa crer que não é vir no culto, é ser o culto. Você precisa entender que não é simplesmente receber poder de Deus. Porque tem crente, irmãos, que o negócio dele é poder, poder, poder. Ele sai que nem um Goku, irmãos, no nível Saiyajin. Molecada sabe o que eu estou falando. Os quarentena aí já não sabe mais nada, depois dos 40. Até os 33 onde ele sabe, né? Depois do 35 para lá não sabe mais o que é isso aí não. Por isso que eu falo, tem 18 anos, eu sei o que eu estou falando. Você precisa parar de confundir poder com fé. Pastor, mas eu expulso demônio. Expulsa. Pastor, mas eu orei pela minha vizinha, ela foi curada. Foi. Pastor, e por que não acontece na minha vida? Porque você está achando que fé é igual poder. Aí Jesus hoje está chegando num domingão, descascando a cinta na gente e abrindo nossos olhos para a gente poder enxergar que Ele não quer apenas poder. Não estou dizendo o poder, Ele não quer apenas poder, mas Ele quer que a gente abra o coração para receber fé, para atuar junto com o poder de Deus na nossa vida. E como pastor, como conseguir despertar a fé dentro do nosso coração? Hebreus 11, vamos lá? Hebreus 11, quer ver? Tem uma tradução da linguagem de hoje, mas pode colocar aí, Paulinho, Hebreus 11, capítulo 1. Eu marquei aqui, deixa eu ver se eu marquei. Olha aí. Ora, sem fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Na versão linguagem de hoje diz assim, ó: a fé é a certeza de receber coisas que estamos esperando e a prova que elas existem e que podemos vê-la. Fé é ter a certeza que vamos receber aquilo que não vemos. Tem muita gente dentro da igreja que se diz crente, mas não é crente, porque não crê. Aí hoje ele veio com uma palavra simples para despertar a gente dessa, sabe, conforto espiritual, dizendo: chega. É hora de levantar a cabeça e começar a agir com fé. Para quê? Para o avivamento chegar. Pastor, me prova como o avivamento chega. Marcos capítulo 6. Olha o verso 55. E percorrendo toda a terra, e percorrendo toda. O
o que faz eu percorrer a terra é o avivamento que é gerado em mim através da fé. E percorrendo toda a terra. Pastor, como eu sei que estou avivado? Quando eu tenho disponibilidade para fazer. Pastor, como eu sei que eu estou avivado? Quando eu não tenho medo em fazer. Ah, pastor, sabe que eu não faço? Porque eu fiz e falaram que ficou feio. E daí? Corrija, melhore. Ah, pastor, sabe que eu não faço? Porque ontem, porque lá atrás. E eu digo para você, talvez, o pior inimigo para a sua fé se chama ontem. Eu nunca vi uma geração que fica olhando para trás para agir no hoje. O ontem só serve para uma coisa: de lição de vida. Só. Então pare de ficar olhando para trás. Ah, pastor, que ontem eu não orei. Ora hoje. Ah, pastor, ontem eu não li a Bíblia. Lê hoje. Pastor, é que ontem eu era fervoroso. Seja hoje. Pastor, ontem eu fazia na igreja. Faz hoje. Esquece o ontem, começa a viver hoje. Porque enquanto você estiver entrelaçado com o passado, com o ontem, você nunca vai conseguir gerar fé dentro do seu coração, para que o avivamento comece a percorrer a sua vida e ser você um instrumento para a contaminação de quem está ao seu redor. Por isso que existem pessoas nos nossos dias que você chega perto dele, você fica até mal. O cara está tão incrédulo dentro da igreja que você fica até mal perto dele. Se você sentar no culto perto de pessoas incrédulas, você fica até doente dentro do culto. Você não consegue ter aquela disposição para adorar a Deus, porque o camarada é tão incrédulo, e Deus fica tão aborrecido, que você senta perto dele e Deus diz assim: ah, sentou aí. Já viu a mãe? Quando a mãe não quer que o filho se tromba com o coleguinha lá, que arteiro da escola, e chega no lugar, a mãe só fala: você anda com isso aí não. Agora, você fica andando com quem não tem fé, aí você quer agradar a Deus também? Acorda para a vida, irmão. Anda com crente. Não, desviado, irmão, deixa o capeta andar. Não traz maldição para a sua vida, não. Pastor, você está dizendo que isso interfere na minha vida? Não, não estou dizendo que interfere na sua vida. Eu estou dizendo se Deus aborrece dele, você vai andar com ele. Por quê? Pra quê? Se Deus não gosta do infeliz, pula fora, irmão. Pastor, você está dizendo que Deus não gosta? Não, Deus é fogo consumidor. Quando Paulo vai escrever, você está achando que Deus é brincadeira, irmãos? Deus é longânimo, paciente, misericordioso, benignidade, irmão. Mas quando ele começa a agir com justiça, sai da frente. Sai da frente. Já ensinei para a igreja, volto a ensinar e vou voltar a ensinar quando Deus me permitir. Está com raiva de alguém? Tá. Pede para Deus justiça. Acabou. Mas tenha certeza que a justiça não vai pegar você também. Porque a hora que ela vir, pastor, fizeram mal para mim, pede para Deus justiça, mas tenha certeza que você não tem nenhuma contribuiçãozinha lá, porque se você estiver lá, Deus vai bater lá e vai pegar você também. Então tenha certeza. Então quem faz mal para você, só olha e fala: Senhor, está nas tuas mãos, faça justiça, porque tu és o justo juiz. E pula fora, irmão, pula fora. Pedro está no barco com 11 marmanjos, sem fé, todo mundo incrédulo. Ele fala: que eu vou pular fora daqui, esse barco vai afundar. E você fica andando com quem não agrada a Deus, fica inventando desculpa, que meu pai. Não estou falando para você rejeitar a pessoa, não é isso não,
Porque tem pessoas que não entendem. Eu estou falando para você não participar da incredulidade dele, você não participar do pecado dele, você não participar da vida imoral que ele tem. Ai, meu pai, ame teu pai, respeite o teu pai. Só que a hora que seu pai puxar aquelas modonas assim de viola, você fala: não, Jesus, né? Tô fora, pai. Agora, você está no barco, o barco está afundando, os 11 do teu lado, você fala: não, tadinho, é amigo, uma ova. Amigo de verdade, irmãos, é aquele que tem coragem de te corrigir e de te alertar a respeito das coisas de Deus. Esse é amigo de verdade. Amigo de verdade, irmãos, está em falta. Quem aqui já recebeu correção do pai ou da mãe quando era pequeno? Levanta a mão, por favor. 99%. Talvez um aí não recebeu. Pergunto para você hoje: era para o teu bem ou não? Um sim com um café da tarde. Era para o teu bem ou não? E por que quando o pastor corrige você no culto, você acha ruim? Jesus, prepara a segurança aí, velho, no final do culto. Ah, pastor falou isso, não podia. Ei, se é pro teu bem, exige alguém que quer o teu bem. Se isso for pro teu bem, aceita, porque uma correção gera avivamento. Correção gera avivamento. Fui muito chamado a atenção do meu pastor. Muito, irmão. Pensa num cara que, irmão, meu pastor chamava atenção no culto, ao vivo as cores. Quem é mais velho sabe o que eu estou falando. Quer ver quando a gente estava tocando? Quase todo o culto ele chamava a atenção dos músicos. Um dia estava alto demais, um dia estava rápido demais, um dia a gente estava lento demais. A gente nunca acertava ele. E coisa que deixa a música irritada, irmão, chama a atenção do músico no culto, irmão. O culto acaba, o bicho fica capetado. Não é? Chamar a atenção do músico no culto, irmão, dá um nervoso. O músico fica assim, ó. Tocando, ganha R$1 e ainda reclama. Manhã inteirinha, no domingo ensaiando. Viva uma fé para despertar você, para deixar você vivo, para te corrigir, para te alertar, para te purificar. Viva uma fé para gerar avivamento dentro de você. Ei, Ezequiel, profetiza. Para Ezequiel profetizar, precisava fé ou não? Aí Ezequiel começa a usar a fé. Enquanto Ezequiel profetizava, o negócio começou a se mexer. Entenda uma coisa: entramos em outubro, 10 meses se passaram e parece que esses 10 meses foram perdidos na sua vida até aqui. Mas eu quero dizer para você, tem 2 à frente ainda. E esses 2 você pode mudar o rumo da sua história. Se você acreditar que a fé que pode ser despertada em você através da palavra, ela vem de Deus e é capaz de mudar o rumo da tua história. Basta você acreditar que você terá capacidade para sair daqui com essa palavra dizendo: chega de poder, chega de autoridade. Agora é hora de começar a usar a fé. Agora é hora de começar a ter a fé. Agora é de começar a colocar a fé em ação para poder ver o sobrenatural de Deus acontecer
acontecer na minha vida, na vida da minha família, na estrutura dos meus filhos, no meu emprego, no meu salário, dentro da minha empresa, aonde for. Você precisa de uma fé para avivar a tua história, avivar a tua vida. Agora depende de você. Se você entendeu o que foi falado dessa noite, o que foi expressado através da palavra de Deus, é hora de você começar a agir. 10 meses são perdidos. Existem pessoas, e talvez a maioria, se você chegar no particular e perguntar, ele vai dizer: os 10 meses para mim foi perdido, eu não sei o que eu estou fazendo mais. Mas Deus está dizendo hoje: eu quero despertar a fé dentro de você. Hoje eu quero fazer você sair para fora do barco. Hoje eu quero tirar você para fora do barco. Eu quero tirar para você fora da religiosidade sua. Eu quero tirar você fora dos seus pensamentos. Eu quero tirar você fora da tua razão. Eu quero tirar você fora do seu acho, não acho. Eu quero tirar você de fora da onde você pensa e despertar em você uma fé viva, genuína, para mudar a história. Só depende de você viver coisas sobrenaturais de Deus. Pastor, porque as pessoas ficam procurando no culto movimento? Porque o poder parece com fé. E ele disse assim, ó: quem crer e for, será. Quem? Para crer precisa ter. Então para de querer entrar no culto. Não estou dizendo sobre poder, viu? Entenda bem. Para de entrar no culto e desejar poder. Entra no culto e deseje um renovo dentro da sua fé. Aumenta o nível aí hoje. Como eu disse, uns, pequena fé. Outros, mulher, grande é a tua fé. O centurião, grande é a tua fé. Nem mesmo Israel vem tanta fé assim. Ou seja, existem níveis de fé. E nessa noite Jesus quer te passar para os níveis seguintes. Nessa noite Jesus talvez quer tirar você da água do tornozelo. Tem uns que nem entrar na água ainda. Está na areia. Ei, sai do tornozelo, sai da areia, sai do joelho, sai dos lombos e começa a entrar nado profundo. Porque a nado profundo quem te comanda é o rio. Quem te leva é o rio. E o rio é Ele que te comanda, é Ele que te faz, é Ele que te dá a direção. Enquanto você tiver a oportunidade de colocar os pés, você vai dirigir a sua vida. Mas quando você entrar no rio profundo, quem vai dirigir é Ele. Quem vai governar é Ele. Quem vai fazer é Ele. Se coloca de pé, por favor. Glória a Deus. Quero que você volte para casa. Eu quero que você volte para casa com essa semente dentro do seu coração para produzir fé por onde você passar. Essa semana você precisa ser diferente. Essa segunda-feira sua precisa ser marcada no calendário de hoje. Eu estou dizendo que sou eu, estou dizendo que a palavra de Deus está despertando em você fé para agir no amanhã. Você precisa sair daqui hoje com a capacidade para fazer coisas sobrenaturais acontecer aonde você estiver na sua vida, os seus projetos, aonde você estiver, quem estiver perto de você. O que mais chama atenção, da igreja, irmãos, é a fé que a igreja tem. O que chama atenção na igreja não é o culto bonito. O que chama atenção não é o templo grande, não é os músicos tocando bem, não é vozes bonitas, pastores pregando com teologias. O que chama atenção é a fé da igreja. O que chama atenção na igreja é a fé. O que faz as pessoas entrar da porta para cá é a fé. É as pessoas entenderem que lá dentro tem solução para eles. Aí tem um hino muito gostoso. Eu sei que os meninos procuraram aqui, os meninos gostam de fazer isso. Mas tem um hino muito gostoso que diz assim, ó: porque Ele vive,
posso crer. Você pode crer? Você consegue crer nessa noite? Você consegue acreditar? Você consegue entender que há oportunidade para você voltar para casa diferente? Você consegue entender que existe algo de Deus para a tua vida, para a tua história? Mas você precisa entender que sair do barco talvez seja a melhor opção, ainda que a tempestade esteja tão ao redor. Mas sair do barco hoje seja a melhor opção. Então pula fora do barco e vai aonde Jesus está, porque Ele vai garantir para você seguro. Aleluia. Você pode cantar comigo isso? Mas espera aí, antes de cantar, eu não quero que você fale com a boca, eu quero que você entenda o que você está falando. Eu quero que você entenda o que você vai dizer. Entenda. Vai começar assim, ó. Porque Ele, se Ele vive, tudo é possível. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo, irmãos, trabalhando em alguns corações nesse momento. Aleluia. Porque Ele vive, posso. Cante. Então acredite que o amanhã, acredite que o amanhã Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua história. Creia. Cante. Pode amanhecer uma árvore, pode amanhecer uma árvore cheia de fé, cheia de fé. É tempo de entendermos que é hora de sermos usados e cheios do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por quê?
orar por você. Coloque a mão no coração. Espírito Santo, existem pessoas nessa noite que ouviram a sua voz. Existem pessoas nessa noite que conseguiram entender. E eu te peço que o Senhor venha trazer capacidade sobre elas, sobre eles, para despertarem as suas fés, para aumentar níveis, para acreditarem que ainda que a tempestade esteja assolando o nosso barco, às vezes é momento de largar e de correr aos braços de Jesus por cima das águas e começar a vivenciar apenas milagres. E ainda que a trajetória nos faça afundar, o Senhor é poderoso para nos ajudar, para nos reconciliar, para nos fortalecer. Pai, em nome de Jesus, aonde estiver alguém com o coração longe, com a vida longe, Senhor, que o Senhor ouça o voto desse coração, que o Senhor venha trazer restauração, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer proteção, e que pessoas nessa noite sejam contagiadas pela fé, sejam elevadas pela fé, fortalecidas pela fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua voz. E eu quero abençoar pessoas nessa noite, quero declarar sobre vidas uma nova fase, um outubro diferenciado. O final do ano ainda não acabou, ainda tem muita coisa para fazer. 2020 ainda não acabou, ainda tem muita coisa para fazer. Que o Senhor venha fortalecê-los de uma forma tão especial, que venha trazer sobre eles o renovo, que gera o avivamento em todas as áreas. Senhor, seja ela te deixando ativo, despertando, corrigindo, purificando, seja o que for, que essas pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Amém. Que bom. Chegamos no finalzinho. Quero recolher a oferta. Glória a Deus. Sabia que até para ofertar precisa de fé? Aleluia, glória a Deus. E entre nós, irmãos, quando a gente oferta com fé, não precisa nem falar, né? A resposta vem. Você pode ter certeza, o dia que você ofertar com fé, irmão, espera. Contado os dias, não demora não, é batata. Você que tem oferta, você que tem envelope nas mãos, você que tem um dízimo, você que tem uma premissa, você tem um voto com Deus. Se você tiver, tem um envelope no meio da igreja. Se você não tiver, lança, não tem problema nenhum. O importante é o teu coração diante de Deus. A gente vai continuar louvando o Senhor, os irmãos vão passar com a salva, dou a bênção apostólica, a gente vai para casa. Lembrando, se você for no retiro, na festa, deixa o seu nominho. Pastor, não tenho dinheiro agora, deixa registradinho, domingo que vem você acerta, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Deus enviou. Tá lá. Deus enviou.
Creia. 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 Não há. Vamos para casa? Que bom tomar aquele suco gelado. Glória a Deus. Para quem está mais fit, não Coca-Cola. Para quem não está, suco. Pastor, não tem suco, então toma água. Melhor ainda. Nada melhor que a água, né? Sensacional. Que bom. Irmãos, viva com fé. Eu tinha preparado uma mensagem diferente, irmãos, mas Deus me pegou no meio do caminho e falou: vira aqui. Eu comecei, com a mensagem, mas eu ia mudar. Eu ia entrar em Provérbios, aí Deus fez por aqui. Viva a fé. Acredite, a gente está vivendo muito poder, irmãos. Está na hora de viver fé. Poder é bom, fé é melhor ainda. Sabe por quê? O poder é do lado de fora, a fé é do lado de dentro. O poder vai fazer as coisas do lado de fora, a fé vai fazer do lado de dentro. Fechou? Uma semana abençoada, cheia de fé e da presença do Espírito Santo na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe, que você creia que tem algo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se cuida, se protege, bebe muita água, toma muito banho. Glória a Deus, Toma banho é uma delícia. Toma muito banho, bebe muita água, se hidrata, se cuida, se ame. Pastor, sou feio, mas mente, irmão, para você mesmo tem problema. Mentir para os outros é pecado, para você não tem problema. Fala que você é bonito. Então, se ame, Só olha para o espelho. Olha, sou lindo. Eu gosto do Dori. Dori prega e fala: irmão, eu sou bonito. Eu fico assim e falo: Jesus, o espelho da casa dele é mágico, E ele fala com a convicção. Você já viu? Ele fala bonito igual o irmão Dorival. Eu fico assim, gente, velho. Será que ele, Mas tá bom. É bom isso, essa convicção, sabe? Autoestima, irmão. Tá na hora da gente levantar a cabeça e começar a ser bênção de Deus. Vamos parar de ser essa geração mimimi, fraquinha, sabe? Frustrada, depressiva. Está na hora da gente usar o poder do Evangelho e começar a fazer a diferença. Fechou? Estende a mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça Ele resplandecer sobre ti a luz do teu rosto. E que o Senhor te dê a paz. E todos digam: amém. Vai em paz, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és